Beleza, então, pessoal. Como a gente está falando aqui da solução de programação com programação dinâmica, né, então a gente viu que a gente tem vários caminhos, né? No slide anterior, se a gente fosse usar o método guloso, por exemplo, a gente decidiria pelo caminho mais curto primeiro, né? Ou seja, pelo zero, é menor do que 1. Então, o meu caminho construído pelo guloso me daria uma solução baseada em 14. Se eu fosse construindo minha solução com a soma do seu posterior, eu consigo uma solução melhor, que é uma solução de caminho 13, né? Ou seja, uma solução otimizada. E como a gente faz essa solução? É como a gente está falando aqui, ó. O melhor caminho de VQ é o quê? É 1 mais o melhor caminho de VC, ó. VQ é o menor caminho de 1 mais VC ou 0 mais VD. VD é o melhor caminho, é 7 mais VF ou 3 mais VG. E por aí eu vou mostrando minha solução. Então, o que na verdade eu estou fazendo? Estou navegando todas as possibilidades até chegar aqui, até eu terminar minhas variáveis. Ó. O VR é o quê? É zero. Por quê? Porque eu já cheguei. Então, se o VR é zero, o VO é quem? Aqui, ó. O VO vai ser 2. E o meu VP? Vai ser 1. E aí eu já consigo subir a questão aqui, ó. Já subi para, ó, o meu VN é quem? É 4 mais VP. Ó, o meu VN é 4 mais quem? VP. Eu já tenho VP agora? Tenho. Então, 4 mais 1, 5. Aí eu consigo saber qual é o valor de VN, né? Isso aqui vai ser igual a 5. Beleza? O VM, ó, VM vai ser o quê? 2 mais VO, que eu já tenho, ou 8 mais VP. Eu tenho os dois, né? O meu VO, vai ser 2 e o meu VP, 1. Então, 2 mais 2 dá 4. 8 mais 1 dá 9. Qual é o menor? Esse. Então, o meu menor caminho é quem? É esse daqui. Isso aqui é o quê? 2 mais 2 dá 4, né? Isso aqui era para ser um 4. Então tá. Então, ó, o meu VM agora vai ser o quê? 4. Aí eu vou subir na questão, né? Vou subindo, vou navegando para cima das instâncias do problema. Então, na verdade, a minha conta é sempre andando para trás, né? Os meus valores são voltando, né? Eu disparei um monte de conta, né? Comecei aqui do meu ponto inicial, disparando várias variáveis que eu não tinha, e aí depois eu cheguei lá no final e eu tinha uma resposta. Essa resposta construiu anterior, e anterior, anterior, e aí vem antecedendo, até a gente conseguir chegar aqui, ó, em VQ. Então essa é a proposta da solução com programação dinâmica. O problema é justamente esse, né? Você acaba tendo que, de alguma forma, mesmo que otimizada, fazer o cálculo de todas as possibilidades, né? E isso acaba tendo um custo também, né? Então tá aqui, ó, estratégia ótima, tá aí, ó, saindo do S, né? Eu fui fazendo esses sucessivos cálculos e chegamos aqui no melhor caminho. Então olha só, problema que você pode parar e pensar assim, cara, pô, legal, né? Você prioriza o todo. É uma boa abordagem, né? É melhor você priorizar o todo do que você tentar resolver um problema pontual. Concordo com você. Mas, mais uma vez, a gente da computação tem um péssimo hábito de, é, a partir do momento que a gente encontra uma solução, a gente joga todas as outras no lixo. A gente acha que a gente descobriu a pólvora, né? A gente acha que a gente conseguiu agora a bala de prata que vai resolver todos os problemas. E a gente sabe que não é assim que funciona na computação. Cada problema, cada ferramenta resolve um problema específico, né? Vou até compartilhar com vocês um caso, né? Esse período de quarentena, né, de isolamento, eu tenho seguido o isolamento extremamente à risca, assim. Eu tô há mais ou menos uns 60 dias, mais ou menos, né? Tem que fazer a conta direitinho, já tô igual o náufrago riscando na parede aqui para contar os dias, mas eu tô há mais ou menos 60 dias e eu acho que eu saí de casa talvez umas 3 ou 4 vezes, né? Sendo que 2 dessas vezes foi para vacina.
Fui vacinar eu e minhas filhas. Então, praticamente eu não tô saindo de casa. E porque, né, tenho uma criança pequena, tenho um bebê, né, uma bebê de 1 ano, tenho a minha esposa está grávida, então assim, todo mundo aqui está num cenário que não seria um cenário de risco, né, digamos assim, para caso a gente tenha essa questão do Covid. Então a gente está sendo bem cauteloso, mas muito cauteloso. As compras só pela internet, a gente não sai de casa para nada que não. Tudo a gente compra pela internet, chega aqui em casa, a gente recebe, desinfecta, lava, passa álcool, água sanitária, o caramba 4 antes de usar. Então está sendo bastante restrito aqui as coisas. E aí aconteceu que, claro, né, Murphy veio visitar aqui em casa. Então ele deu um pulinho aqui em casa e estragou justamente o que? A máquina de lavar. Falei, bem, não vou chamar um cara para vir consertar a máquina de lavar, porque não posso. Não tenho como, né? O cara vai vir aqui, vai contaminar minha casa inteira. Então não vou chamar. O que eu fiz? O papai Ursulão aqui resolveu consertar a máquina de lavar. Em toda a minha vida, em toda a minha experiência, eu já posso dizer que até hoje eu já consertei, deixa eu fazer as contas, uma máquina de lavar. Só a minha. Então eu nunca tinha feito. Fomos para o YouTube, olhei como é que fazia e vamos tentar a sorte para ver se ia funcionar. Então vamos embora. Seguir esse procedimento. Cara, e por que eu estou contando essa história toda triste aí da máquina de lavar? Porque eu vou falar do ponto central aqui da nossa discussão, que é a seguinte: ferramenta. Eu tinha que desparafusar um bendito de um parafuso que eu precisava de uma chave de boca. E eu não tenho chave de boca aqui em casa. Mas é aquela história, né? Para que eu preciso de uma chave de boca se eu tenho um alicate? Né? Chave de boca supérfluo, meto o alicate, eu desparafuso qualquer coisa. Eu acho que eu consigo desparafusar qualquer coisa, menos um parafuso de máquina de lavar. Porque eu acho que quem apertou aquilo foi o Hulk, ou alguém tão forte quanto. Porque o parafuso não desparafusava por nada nessa vida. Nada. Eu tentei de tudo. Eu segurei com o alicate, eu machuquei a minha mão, eu já não aguentava mais fazer força. E aquela porcaria daquele parafuso não andava nem 1 centímetro para me dar aquele fio de esperança que aquele esforço estava valendo para alguma coisa. Não adiantava, não consegui tirar aquele parafuso. Eu tive que comprar pela internet para chegar aqui em casa uma chave de boca para eu poder usar essa bendita chave de boca para desparafusar. E quando eu botei a chave de boca, parecia que ele troço era uma manteiga. Com um levíssimo esforço eu consegui fazer o parafuso rodar. E aí, finalmente eu consegui consertar a bendita da máquina de lavar. Por que eu estou contando essa história? Professor? Opa, tá me ouvindo? Eu esbarrei, eu fui me ajeitar na cadeira Tinha aqui. caído. Não, eu apertei o mute do fone, sem querer. Eu fui me ajeitar na cadeira, eu apertei o mute. Ah, sim. Vocês pararam em qual parte da história triste? Ah, negócio do parafuso, tá falando lá que tava. Isso, tava É, difícil. isso. A chave de boca entrou, bicho, foi a coisa mais fácil do mundo. Parecia que era uma criança que estava abrindo aquele parafuso. Porque a chave de boca tem né, uma dinâmica diferente, né? Ela tem uma alavanca e ela faz as coisas funcionarem de uma forma muito mais simples. Resumindo, consegui consertar a máquina de lavar. Então, se precisarem aí, vou deixar meu telefone, né? Sacanagem. É, então, assim, qual é a questão central aqui? Ferramenta. Não adianta, o alicate resolve. Não, não resolve. Não resolve. Não resolve porque tem coisas que a ferramenta específica vai resolver e o alicate não vai resolver. Então é assim que na computação funciona. Não adianta a gente achar que a gente achou o algoritmo que vai resolver todos os problemas, que não é assim que funciona. O que a gente vai conseguir fazer, a gente vai fazer uma gambiarra para se adaptar àquela ferramenta. Foi o que eu tentei fazer. Até fazer uma compensação com parafuso e porca aqui para poder ter uma pegada melhor, eu tentei, mas não dava jeito. Tive que me ceder a ferramenta. Então, assim, a gente pode criar N gambiarras para tentar fazer a coisa funcionar. Mas no final das contas, a gente sabe que o melhor é usar a ferramenta adequada.
Essa é a questão. Então, assim, programação dinâmica é uma abordagem muito boa, mas a gente vai falar agora dos contras. E é bom a gente saber dos prós e contras para a gente conseguir ponderar na hora de tomar a decisão. Não adianta fechar o olho. A gente tem que pensar muito. Toda decisão tem que ser pensada com muita cautela. É sempre assim que funciona. Então, olha só. A programação dinâmica tem uma... antes de falar da complexidade, tem uma fórmula matemática que nos levar à programação dinâmica. Se eu tivesse uma sequência de 50 números, quisesse fazer o cálculo Fibonacci disso, como é que se faz o cálculo? Olha só, posição 1, posição 10. Qual é o valor da posição 10 no Fibonacci? Me ajudem aí, pessoal. Matemática, pelo amor de Deus. Vocês são engenheiros, afinal de contas, sabem tudo de matemática, foram aprovados com louvor em todos os cálculos que vocês fizeram aí. Vocês sabem o que é Fibonacci. Por Eu favor. acho que é a posição 9 mais a posição 8. Perfeito, exatamente, Antônio. É a posição 9 mais a posição 8. Pergunto, qual o valor da posição 9? Exatamente, já entendeu qual é a questão, né? É a posição 8, mas e assim subsequente, né? De forma sequencial. Ou seja, esse valor sempre vai depender dos anteriores, que dependem dos anteriores, que dependem dos anteriores. Então, na verdade, se você pegar, olha só que loucura que eu vou fazer. Se você pegar um Fibonacci e fizer uma transposição dele, inverter a posição, né? Ou seja, botar ele em ordem decrescente, né? Ou seja, posição 10, posição 9, posição 8, por aí vai. Isso aqui parece o quê? Isso aqui vai parecer o quê? Vai parecer com isso aqui, ó. Por quê? Porque o valor de Q depende de quem? De C. De C depende de quem? De F. De F depende de quem? De J. E por aí vai. Ou seja, existe uma cadeia de dependência entre esses elementos. Então é justamente, Fibonacci é isso. Fibonacci é exatamente essa. Então, parece, né, a proposta que a gente estava trabalhando anteriormente, né? Ou seja, a questão dos elementos, a construção deles depende de decisões posteriores, né? No caso, a gente fala em posterior porque a gente fez uma inversão aqui de direção no nosso vetor, né? Mas a ideia é a mesma. Na verdade, isso aqui é para a gente dizer que o pensamento é o mesmo, certo? A gente precisa imaginar como que seria essa inversão de ordem para a gente poder conseguir visualizar o que seria as possibilidades, né? Então, olha só, para você fazer análise da complexidade da programação dinâmica, basicamente você vai ter o quê? Olha só, é O, né? Olha aqui, a ordem é assintótica, onde S é o número de estados possíveis, né? Isso aqui é o número de estados possíveis. Então, no meu caso aqui, quantos estados possíveis eu tenho? 1, 2, 3, 4, né? 16 estados possíveis. Vamos botar assim, né? Então, eu tenho 16 estados possíveis. N é o número de estágios, né? Ou, de repente, quantas transições eu tenho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
24 transições possíveis, né? Número de decisões em cada estado, 2, né? No caso aqui, né? Se a gente for usar conceito de numeração exaustiva, assim você faz uma. Então, é 2. Então, é 2 vezes 16, né? Então, é mais ou menos isso aqui, né? Então, eu tenho número de estados possíveis, é isso mesmo, 24. 24 elevado a 2 vezes 16, né? Digamos que isso aqui é uma ordem assintótica elevada. Mas olha só, esquece o número. Pensa no seguinte. É basicamente isso aqui, ó. N elevado a N. Tá, tudo bem, pode não ser N, pode ser M, né? Na verdade, né? Porque não é o mesmo elemento que o elemento da potência não é o mesmo número da base, né? São números diferentes. Mas olha a complexidade desse trem. É uma complexidade de n elevada a m, ou seja, é exponencial, né? Ou seja, isso aqui cresce de forma muito rápida. Se eu estou trabalhando com um quadradinho onde eu tenho, sei lá, 16, 24 estágios que a gente contou, né? Quantos? 16, né? 4 vezes 4, 16, 16 estádios. Se eu tenho 16 estados e eu faço 24 comparações ou 24 adições, para esse cenário aqui, eu vou ter esse número aqui que já é grande para desgraçar. Agora, se aumenta esse troço, coloca aqui embaixo 100 elevado a 100. Imagina. Qual o número desse trem? É grande. Eu sei dizer para vocês que é bem grande. É muito mais do que 24 elevado a 2 vezes 16. Então, a curva de crescimento disso aqui é uma curva exponencial, uma curva assim, ó. Que quando ela cresce com vontade. Ela começa pequenininha, ó. Mas quando ela resolve crescer, ela cresce muito rápido. Se você tivesse uma função linear, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Ou seja, para você ter a função linear pior do que a exponencial, sabendo que isso aqui seria uma curva de tempo, cara, isso nunca vai acontecer. Nunca essa curva aqui vai ultrapassar essa, porque essa aqui está crescendo muito mais rápido. Isso aqui está assim, ó. A gente fala que é a boca do jacaré, né? A gente fala que isso aqui é a boca do jacaré, ou seja, quando a boca do jacaré abriu, meu amigo, ele vai embora. É difícil você conseguir isso, a não ser que você consiga fazer uma mágica na matemática de curvar esse troço, que não acontece. Mas, enfim, ou seja, aumentou o problema, a coisa fica bem complicada. Professor? Acho que ele caiu. Cai não, tô aqui. Rapidinho, Caiu 2 não. minutinhos. Oi, pessoal, voltei. Perceberam, pessoal, qual é a questão? Então, assim, programação dinâmica, então, Guilherme, você está falando que é ruim. Eu não estou falando nada disso. Eu não disse que é ruim, eu não disse que é boa, eu não disse nada. Eu só disse o seguinte: é uma solução. Você tem que pensar, porque olha só, pessoal, se isso aqui, se isso é uma curva exponencial, você concorda comigo que essa gama de soluções aqui, ó,
eu posso considerar que são soluções, né, que são ótimas no ponto de vista da programação dinâmica? Sim. Ou seja, nesse espectro aqui, programação dinâmica é muito melhor. Então, se eu tenho um problema que se limita aqui, ou seja, o meu problema é ter um corte, né, que impossibilita ele crescer mais do que isso, então sim, programação dinâmica é bem interessante, né? E esse limite é limite real, tá, pessoal? Não é limite achado. Ah, eu acho que vai. Não, se você acha, não vai. Com certeza vai ser o dobro do que você acha. Eu costumo falar isso muito na Petrobras, né? Quando a gente vai fazer alguma especificação, enfim, quando a gente vai desenvolver alguma coisa, aí o cara fala assim: não, rapaz, tranquilo, esse banco de dados aí não cresce mais do que 100 mil registros. Cara, pode botar na conta 3 vezes isso, porque vai extrapolar. Vai, 99% das vezes ele extrapola. Por que extrapola? Porque, assim, as coisas crescem muito mais do que a gente acha. Então, assim, quando eu digo limite, é limite imposto, por exemplo. Vamos supor, é, tá, talvez esse não seja o melhor exemplo, né? Mas é um número que vem à minha mente. Dias do ano. Pô, o ano no máximo vai ter 366 se for bissexto. Cara, se você conseguir criar um ano com mais de 366 dias, você, por favor, me diga como é que você faz, que eu precisava dessa fórmula. Porque meus dias estão muito curtos. Eu estou tendo muito pouco dia para fazer um monte de coisa que eu tenho que fazer. Então, pessoal, assim, se você tem um limite, que é um limite real, taxativo, categórico, determinado, eu acho que sim, você poderia se arriscar em cima desse tipo de decisão. Se você tem um sentimento, um achismo, uma impressão de que, cara, não siga por esse tipo de feeling, porque esse tipo de feeling destrói sistemas. O problema do sistema, pessoal, é o seguinte: depois que você constrói, depois que ele está funcionando, já era, cara. É um troço que você entregou na mão do seu cliente. Você chegar depois que o cara tá usando, falar que não vai dar mais, meu irmão, é como se você estivesse falando mal do filho dele. Ele vai te odiar pro resto da vida, porque afinal de contas é o sistema dele. Então não vá por esse caminho. É, caminhos têm que ser consistentes, a gente tem que ter passos consistentes, a gente tem que pensar antes de decidir, ok? Pode falar, alguém quis se manifestar aí? Professor, você falou um negócio de banco de dados, você falou que vai crescer, sim, bastante. Não tem como eu avaliar, ter uma avaliação crítica com base nos dados e ver quais são os dados realmente que são relevantes, que precisam ser armazenados, e os outros dados que não são, eu posso deletar ou deixar lá temporariamente, depois de certo tempo eu posso excluir eles? Ah, não, quando o assunto é banco, assim, tudo bem, pode não ter sido um exemplo que retrata melhor a nossa realidade, mas assim, banco de dados, a gente tem algumas variáveis que a gente trabalha com ele. Quando a gente fala em taxa de crescimento, o que acontece? O seu banco, ele vai crescer com o tempo. Vou te dar um exemplo. Eu fui dar o suporte, né, na equipe de desenvolvimento que estava desenvolvendo um sistema para monitoramento de condições meteorológicas em plataforma. Então, o que acontecia? Né? Ele tinha um monte de sensor espalhado em tudo quanto é canto da plataforma, embaixo, em cima, debaixo d'água, para medir corrente marítima, velocidade do vento, sei lá, direção do vento, umidade, pô, tipo, o que você imaginava. Para que ele calculava essa bagaça toda? Para ele justamente tentar, porque assim, a plataforma é uma coisa que é móvel, né? A plataforma, a gente fala que é uma plataforma fixa, mas é um fixo entre aspas. Na verdade, aquilo ali é uma embarcação ancorada, né? Onde você tem âncoras no fundo do mar e você se move o mínimo possível naquela área, mas ela não é estática, como é que se diz? Ela não é construída, digamos assim, no piso, no chão do mar, né? Ela fica boiando naquela região, né? Então, esse é um detalhe importante. E aí, o que acontece? Era importante ter essas condições meteorológicas para você saber em que direção que as coisas estavam sendo tracionadas, né? Por exemplo, se você está tendo uma tração, uma corrente, um vento puxando tudo para o mesmo lado, você vai ter uma tração mais forte em certas âncoras do que outras, né? Então você tem que ter um sistema de compensação para isso. Aí eu falo assim, não, beleza, qual a taxa de crescimento? Aí o cara fazia uma conta.
Eu falo assim, não, cara, olha só, eu tenho, sei lá, 10 sensores. Não, não eram 10, né? Vamos botar, eu tenho 100 sensores. Cada sensor capta uma informação por minuto. Então, em 1 minuto eu tenho uma informação, em 1 hora eu tenho 60, e em 24 horas eu vou ter, sei lá, 24 vezes 60 vai dar aí 130, enfim, botar 140, não sei quanto que vai dar exatamente, não. 140 registros. 140 registros de quantos? 140 registros de 1K. Então tá bom, então você tem 140 Ks, 140 kbytes, que esse sensor te provê por dia. Ok, 140 kbytes por dia em 100 sensores, 140 vezes 100. Então você tem 140 megas por dia. Quantos dias você planeja usar esses dados? Eu preciso de usar esses dados no intervalo de 3 anos, de 2 anos, né? Ou de repente de 1 ano, uma semana, né? Porque depende muito, né? Não, eu preciso desse dado armazenado durante 1 ano, porque eu faço auditoria neles. Ok, então se você precisa de 1 ano, eu tenho que pegar esses 140 megas e multiplicar ele por 365. Beleza, então seu banco pode chegar até, sei lá, né, 140 megas vezes 365. Vocês que são engenheiros, vocês vão fazer essa conta de cabeça e vai dar quanto? Isso, 2 gigas. Sei lá, chutei. 2 gigas, então um banco de 2 gigas seria suficiente para ele, em teoria, para sustentar durante 1 ano. Chegando esse 1 ano, pode ser que eu tenha, né? Ou seja, à medida que a minha janela de 1 ano vai avançando para frente, eu posso ter um outro fator que a gente chama de política de limpeza de dados, que é o seguinte: olha, todo dado para trás de 1 ano eu posso apagar ele do banco e eu libero espaço. Então eu vou movimentando essa janela, ou seja, eu vou liberando espaço para trás e vou consumindo dados novos na frente. Então eu garanto que meu banco vai ficar dentro dos 2 GB sempre. Mas, assim, isso tudo são estimativas, tá? A gente fala que isso tudo são coisas que a gente faz a nível de projeto, e aí as pessoas estimam essas coisas. E a comparação que eu falei do achismo é que as pessoas estimam o que elas acham que vai ser, né? Às vezes o cara desenha um cenário para 100 sensores numa plataforma, mas ele não imagina que, de repente, a Petrobras vai lá e tem 50 plataformas, onde as 50 vão ter que ter 100 sensores. Então, você multiplicou seu problema, que era 1, por 50. Então, de 2 gigas passou a ser 100. Então, assim, né, essa questão do achismo é isso que eu falo, né? Você consegue estimar, você consegue ter política de limpeza, né? Você consegue manipular isso de alguma forma. Base histórica, eu movo esses dados para outro para poder liberar a base operacional. Tem várias abordagens, mas isso mais assuntos assim de banco. Só estou querendo dizer a questão mesmo de questão de estimativa. O que eu digo aqui de programação dinâmica é o seguinte: programação dinâmica, esse limite aqui é real. Ou seja, essa cruzada que acontece aqui, onde abre a boca do jacaré, já era. Daqui para frente, ó, vou até colorir aqui numa cor de vermelho para vocês gravarem que isso aqui é terrível. Começou o espectro das soluções horríveis. Então, olha só, se você quiser usar a programação dinâmica, você tem que ter certeza de que seu problema vai acabar aqui. E aí, certeza que eu digo não é certeza de estimativa. É comprovar isso matematicamente de que não vai ultrapassar aquilo, né? Professor, Diga. e para mim descobrir então esse ponto onde eu posso, essa estimativa, né, desse ponto, onde eu posso ver até quando eu posso utilizar essa programação dinâmica, como é que eu faço? Então, é a análise do problema. Isso aí é uma análise que você vai fazer em cima do seu problema. Você vai pensar o seguinte: olha, meu problema é qual o tamanho possíveis da minha entrada, né? Minha entrada no máximo vai ser de 10. Pô, se minha entrada no máximo de 10, eu vou jogar isso aqui na minha conta, né? Se isso aqui é um odd n, né? Vai ser né, 10 elevado a, né, odd n, né? Então vai ser 10, vai ser linear, vai ser sempre 10. Mas enfim, se minha entrada é 10, ou seja, meu custo vai ser 10. Aqui no caso, se for n elevado a m, né? Vamos supor que isso aqui o n é 10 e o m é, sei lá, 0,5. Então vai ser menos, né? 10 elevado a 0,5, a mesma coisa que 10 elevado a 1,5, né? Que vai dar. Me ajuda aí, gente. Log Raiz quadrada XPTO de 10 lá que eu é esqueci isso aí, também. que é menos que Mas no 10. caso, esse MI seria o que esse MI? Não, então, estou mostrando aqui que a programação dinâmica ela é exponencial. Ó,
A Aham. ordem dela é medida pela minha entrada elevado a onde? Ó, número de estados, número de decisões, número de estados possíveis. Né? Na verdade, é um elevado a x vezes y, né? São duas variáveis diferentes. Eu botei um m para mostrar só que era um número elevado a outro número. Esse número aí que tá. Então é tipo, é aquele exim lá do Euler elevado à minha entrada. Então, É. Não, aí não eu teria que, necessariamente, né? Depende, depende. no caso, aí para mim descobrir esse ponto aí onde eu posso utilizar a programação dinâmica, eu teria que fazer então E elevado à minha entrada n igual a 10n, por exemplo. Não, não necessariamente. Eu acho que se você conseguir estimar o tamanho da sua entrada, né? Ou seja, saber o quanto de números vão entrar na sua solução, no seu problema, e o número de estados possíveis que de repente ele pode alcançar, essa multiplicação aqui, ó, esses números são números simples. Você consegue fazer essa conta direta, entendeu? Não precisa você. Entendeu? Se você souber já o número de estados possíveis que você vai transitar e o número de entrada, você já consegue estimar alguma coisa. Vai faltar um outro número aqui, mas tudo bem. Já é uma estimativa. Você já consegue ter essa noção. Beleza, então, Entendeu? obrigado. Mas isso é uma análise. Eu estou fazendo uma análise superficial, tá, pessoal? Cada algoritmo tem que ser analisado caso a caso. Pessoal, estou com menos de um minuto aqui no Zoom. Minha conexão vai cair em 3, 2, 1. Vou desconectar e entrar na outra sala lá, tá?